Alô? Don't you think that you need somebody? Don't you think that you need someone? Everybody needs somebody, you're not the only one. Don't you think that you need somebody? Don't you think that you need someone? Everybody needs somebody, you're not the only one. She wakes up early every morning just to do her hair now because she cares, yeah. Her day wouldn't be right without her makeup. She's never out of makeup. She's just like you and me, but she's homeless. She's homeless, and she stands there singing for money. Da da dee da dee da, 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 da da dee da dee da. In my sleep I see her begging, preaching, please. Although her body is not mine, I ask now why, God, why? She's just like you and me, but she's homeless. She's homeless, and she stands there singing for money. Da da dee da dee da, 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 da da dee Always a mystery, streets of blue. All morning looks, that chill divine. Some slick in a moment, goes on forever. And we are leaving broken hearts behind.
Some twisted selection that tangles me. Sejam bem-vindos ao Espaço Técnico Cultural do CREA São Paulo. O evento já vai começar, mas antes algumas informações para sua segurança. Este auditório possui um sistema completo de proteção e combate a incêndio. Em caso de emergência, o alarme será acionado. Mantenha calma, recolha a mesa da sua poltrona para facilitar a circulação de todos e siga até a saída de emergência mais próxima. Lembre-se, não use os elevadores em uma emergência, siga pelas escadas. Obrigado pela atenção e aproveite o evento. É muito bom ter você aqui com a gente. Olá, uma boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao programa CREA São Paulo Capacita, uma iniciativa do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo, que pretende ser um facilitador para você alcançar mais oportunidades no mercado de trabalho. Durante o ano de 2023, realizaremos cursos, palestras e workshops presenciais e online, uma ótima chance para alcançar novos patamares nas mais diversas áreas abrangidas pelo sistema Confea-CREA. Para acompanhar a agenda de workshops, siga nossas redes sociais. Lembramos aos participantes que estão acompanhando pelo YouTube, diretamente na TV CREA São Paulo, que é necessário realizar a inscrição na plataforma Simpla. O link está fixado no chat da live. Aqueles que realizaram previamente a inscrição devem confirmar a presença preenchendo um formulário que será disponibilizado próximo ao final do workshop, e seus certificados serão enviados por e-mail. Para quem está aqui no auditório, o certificado será entregue impresso ao final do evento. Antes de iniciarmos nosso workshop, convidamos a todos para assistir uma mensagem do nosso vice-presidente no exercício da presidência do CREA São Paulo, o engenheiro Mamed Abul Den Jr. Olá, meus amigos e minhas amigas, profissionais de todo o estado de São Paulo e de todo o país, futuros profissionais. Eu sou o Mamed, presidente em exercício do CREA São Paulo, e estou aqui agradecendo a presença de vocês em mais um programa da nossa administração, que é o CREA São Paulo Capacita, um programa que visa trazer a valorização e a capacitação profissional para todos os interessados. Sabemos que um bom trabalho só é desempenhado com boa capacitação, e é por isso que o CREA São Paulo está aqui oferecendo mais esse programa para vocês. O país precisa de vocês, a sociedade precisa de bons profissionais. Ao final deste curso, você vai receber um formulário de avaliação de como foi o desempenho do curso, e onde você vai poder dizer pontos a melhorar e, principalmente, trazer sugestões, novos cursos profissionais, de capacitações diferenciadas para você, profissional de todo o sistema Confea-CREA Multum. O CREA São Paulo agradece, eu agradeço a participação de vocês e fique agora com mais esse curso de capacitação. É isso. Dando continuidade, solicitamos a colaboração de todos aqui presentes em manterem seus celulares no modo silencioso. Informamos a todos os participantes que estão aqui no auditório que, para fazer uma pergunta, você deve utilizar o microfone, igual esse aqui. Ele está instalado na sua poltrona. Para isso, você aperta a tecla MIC. A luz vermelha acesa, o microfone está liberado para a pergunta. Ao terminar a fala, aperte a tecla MIC novamente para desligar o microfone. Você que nos acompanha online, faça suas perguntas nos comentários. A nossa equipe vai direcionar até o palestrante, tá bom? Iniciando o workshop, análise de estabilidade de taludes e encostas de solo, com engenheiro civil e MBA em gestão de projetos de sistemas estruturais em edificações, Giovanni Di Stassi. Olá, boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite, pessoal que está aqui presencialmente, boa noite, pessoal que está acompanhando aqui online. A ideia desse workshop é uma ideia muito interessante, tá? Vamos fazer aqui um tema que talvez seja de domínio para quem já entende um pouco da área de engenharia geotécnica, tá? Ou também está iniciando os estudos nessa área, nesse ramo, né? Uma ramificação ali, uma área que abrange a disciplina de mecânica dos solos, tá? Uma disciplina que é muito abordada nos cursos de engenharia civil,
nos cursos de engenharia ambiental, nos cursos de engenharia de Minas, certo? E outros também cursos que tendem a utilizar esse tipo de estudo, esse tipo de análise para a formação das pessoas que vão trabalhar com esse tipo de estudo, certo? O tema do workshop que eu trouxe, né, ele vai um pouco além ao estudo de análise de estabilidade de encostas e taludes, tá? Eu vou fazer também uma introdução à análise computacional, né? Por que eu vou fazer essa introdução? Porque atualmente no mercado profissional, né, quem é profissional talvez, né, não sei se o público aqui presencial ou se o público online faz parte do mercado profissional da área de geotecnia, sabe que atualmente esse tipo de análise é uma análise muito voltada ao estudo computacional, tá? Desculpa. Esse é um tipo de análise muito mais voltada ao estudo computacional, né, ao uso de softwares em específico que vão tratar de algum tipo de análise que envolva estabilidade de taludes, estabilidade de encostas, tá? Então, inicialmente, a gente vai fazer uma breve introdução ao tema. Tá? Nessa introdução, a gente vai entender a importância desse tipo de estudo, a gente vai entender os parâmetros teóricos que envolvem, né, tudo que já foi abordado pelos autores desde o início do século XX até o momento atual, e, após isso, a gente vai trazer um pouco mais para a prática profissional, né, trazendo um pouco mais para os softwares. Tá? Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer, claro, a presença de vocês novamente. Eu gostaria de agradecer ao CREA de São Paulo pela oportunidade. Tá? Essa é uma oportunidade muito interessante, né? Na verdade, geralmente, quando a gente faz esses workshops, esses treinamentos, essas capacitações, são em congressos específicos de mecânica dos solos, são para empresas que são um pouco mais voltadas e querem capacitar seus profissionais, né, que já estão na área de mineração, de estabilização, com algum tipo de uso de uma ferramenta profissional. Tá? E também, claro, as soluções CAD. Né? A Soluções CAD é a empresa que distribui o software Geol5, que eu vou trazer aqui, e eles me disponibilizaram a licença de uso, tá? Para eu trazer aqui para vocês em primeira mão. Gente, estabilidade de taludes e encostas, ele é um tipo de tema muito corriqueiro na mídia. Tá? A gente vê isso em épocas principalmente mais específicas do ano. A gente vê por conta de desastres naturais, por conta de falhas construtivas, tá? E também falhas que vão desde o projeto ao monitoramento de certas estruturas que fazem parte de taludes ou estruturas do tipo de contenção. Tá? Então, esse é um tema muito delicado. Por quê? Porque as consequências que ele traz são consequências agravantes a perdas de vidas, perdas econômicas, né, do patrimônio das pessoas e, sobretudo, causa muitos traumas a quem é afetado por consequências do deslizamento de terra. Tá? Por que os deslizamentos de terra ocorrem e por que eles são tão frequentes? Talvez a gente já sabe os motivos acompanhando os noticiários. Tá? A gente pode falar, por exemplo, do desmatamento. Né? A gente meio que sabe, por algumas fontes nos indicam que a presença da mata, né, da vegetação, ela auxilia na estabilização de encostas. Né? A gente já vai explicar um pouquinho como funciona isso de um ponto de vista rigoroso físico. Tá? Ou uma coisa que é bem mais fácil de ser assimilada, né? Precipitação, né? Ou seja, ação pluvial. Tá? A ação pluvial ela tem um efeito muito danoso para a estabilidade de talude. Como? Primeiro, ela tende a diminuir a resistência do solo, né, do material que compõe esses taludes, a gente já vai conceituar talude, inclusive, e também tende a causar maiores sobrecargas, ela acaba pesando nesse sistema. Tá? O sistema de gravidade é o sistema onde, basicamente, os taludes eles tendem a se equilibrar, mas também a deslizar. Tá? Então, a ação gravitacional é muito importante. E um tema que talvez, não sei se é muito frequente a todos, mas as pressões de urbanização, né? O aumento da urbanização. Tá? Quando uma construção é realizada em uma região onde, por exemplo, você realizar cortes, aterros em regiões estratégicas, vamos pensar assim, de taludes, né? A gente pode pensar que isso pode causar instabilizações e, além disso mesmo, essas edificações
podem causar sobrecargas que talvez um talude não seja capaz de suportar. Tá? A gente vai entender isso de um ponto de vista um pouco mais matemático. Aqui eu vou trazer alguns estudos, algumas coisas que a gente pode ver na mídia. Tá? Esse estudo aqui foi realizado pelo IPT. Tá? É um estudo bem importante, ele tem um impacto bem simbólico, né? Isso aqui é um estudo que levantou o número de vítimas no Brasil em um determinado período, que vocês podem ver aqui no slide, tá? E que foram vítimas de deslizamento de terra, né? Então, infelizmente, muitas vidas se perderam por ocasião disso, né? Muitos por causas naturais, outras por situações onde talvez a engenharia pudesse ter agido para evitar essa perda que é tão danosa a essas pessoas, a essas vítimas, animais, meio ambiente, tudo mais, tá? E aqui a gente pode relembrar alguns casos que a gente vê na mídia, tá? Aqui eu recolhi alguns, né? São casos que talvez frequentemente a gente tende a ver, né? Existem casos, inclusive, atuais, tá? Onde a gente pode citar diversos motivos pelos quais deslizamentos de terras ocorreram, tá? De tal maneira que impactaram de uma maneira muito negativa, né? Então, são situações que muitas vezes vêm por conta de desastre natural e muitas vezes, como é o caso desse caso em específico, tá? Desse casarão, poderia ser previsto, né? Isso aqui foi um caso que foi previsto, inclusive, pelo professor aqui da UFOP, de Minas, né? Ele falou que uma obra de contenção poderia ter salvo um casarão histórico. E aí ocasionou a perda de um patrimônio histórico brasileiro, por exemplo, né? Então, o que é uma obra de contenção? Por que o deslizamento de terra ocorreu e por que a obra de contenção não foi feita para preservar esse patrimônio? Agora que deslizou por cima dele, não tem como recuperar, né? É um patrimônio perdido da nossa história, tá? Uma coisa bem interessante sobre essa pesquisa que eu trago aqui da agência FAPESP é a questão da urbanização, tá? O que acontece sobre urbanização, né? Principalmente quando ela ocorre em regiões, vamos dizer, estratégicas, nos topos desses taludes, dessas encostas, tá? Observe o seguinte. Aqui nessa imagem, a gente pode ver claramente construções no topo de uma região, vamos dizer assim, montanhosa, tá? E aqui a gente pode ver claramente um efeito de deslizamento, ou seja, toda essa vegetação, toda essa encosta, ela deslizou, tá? E nesse deslizamento, ele foi ocorrido muito provavelmente por ocasião dessas construções aqui em cima. O que acontece nesse sentido? Essas construções tendem a sobrecarregar, ou seja, sobrecarregar é você aumentar o peso nesse maciço, e esse aumento de peso ocasiona, no futuro, né, ruptura de terra não necessariamente precisa acontecer no momento, quando você aplica o carregamento, né, isso muitas vezes é um processo. Isso ocorre de tal maneira que provavelmente vai gerar esse tipo de situação, né, principalmente quando você tem agravantes piores, como situação de chuvas, né. E a gente vê muitas vezes no noticiário cenários que são muito parecidos com esses, né? Urbanização, regiões de encostas, aí chove e acaba tendo deslizamento com perdas. Bom, falei aqui um pouco sobre deslizamento, falei o nome talude, falei o nome encosta, tá? Vamos definir primeiramente, do ponto de vista de engenharia mesmo, o que é um talude. Existem muitas definições sobre o que é um talude. Existem muitas definições, inclusive, que versam sobre taludes naturais, taludes artificiais, encostas e tudo mais, tá? Eu, particularmente, gosto da definição do professor Braja, né? Ele escreveu um importante livro, o Fundamentos de Engenharia Geotécnica, tá? E ele define talude de uma maneira muito simples, tá? Talude é uma superfície exposta do solo que forma um ângulo com a horizontal, tá? Então, a gente trata um talude como um maciço de solo, um corpo, que vai possuir uma inclinação, independentemente de qual seja esse ângulo, tá? Sendo, claro, maior que zero, de solo. Em taludes, não importa somente essa inclinação, tá? Existem outros conceitos e existem outras informações que a gente precisa entender para entender o fenômeno deslizamento.
tá? Primeira coisa que a gente pode conceituar aqui do ponto de vista, vamos dizer assim, geométrico, são as posições aqui em relação ao talude, que é a região inclinada, tá? A crista, que seria o topo do talude, tá? Por que a crista é importante? Eu mostrei ali no slide anterior que as edificações elas estariam no topo de uma encosta, né? O topo de uma encosta, na verdade, seria a crista de um talude, né? Então, quer dizer o seguinte, se eu aplico sobrecargas, né, talvez nessa região ou algo nessa imediação, eu tendo a ocasionar deslizamentos de terra, né? E uma outra conceituação importante é o pé do talude, que é o final da sua parte angulada, tá? Tanto a crista quanto o pé, eles também podem ter inclinações, né? Na verdade, os taludes eles não têm um formato muito regular muitas vezes, né? Eles podem ter um formato que a topografia local impor a eles. E outra parte muito importante desses taludes é a formação geológica que as compõe, tá? Isso, na verdade, é tão fundamental quanto saber a altura do talude, a sua inclinação, se ela é muito íngreme, se tem muitas sobrecargas acima dela, tá? As condições do solo, a formação geológica e a forma como esses estratos do terreno estão distribuídas neste corpo do talude, neste solo de fundação, são muito importantes, tá? Existem solos que são mais resistentes, existem solos que são menos resistentes, existem solos que podem, por ocasião de precipitações, de elevação de nível freático, podem ser muito mais danosos a um corpo do que outros. Então, esse tipo de estudo ele é muito complexo, tá? Na verdade, tem todo um estudo só para conceituar um perfil geológico, para conceituar ele dentro de uma seção, né? E a gente vai conceituar isso do ponto de vista, inclusive, matemático. Um pouquinho mais sobre taludes, né? A gente pode conceituar também eles, e isso também acontece, de uma maneira natural ou artificial, tá? Natural são as paisagens que muitas vezes nós vemos, mais de morros, falésias, tá? São essas situações. Também entra naquele conceito de inclinações. E também os artificiais. Os artificiais, geralmente, eles são provenientes de intervenções construtivas feitas por alguma razão. Construção de rodovias, construção residencial, né? Uma escavação, por exemplo, na Avenida Paulista, onde você vai precisar fazer uma contenção totalmente a prumo. Isso também pode ser considerado um talude? Sim. Também entra uma análise de talude. Você também vai ter algumas análises para verificar a tendência ao deslizamento de uma escavação, mesmo no meio urbano, tá? Não é só algo que se tende à infraestrutura, por exemplo, né? Aqui na imagem a gente tem um exemplo de contenção, tá? De um talude, e aqui é um solo grampeado, né? Um exemplo de solo grampeado, é um modelo de contenção que é muito utilizado para conter alguns dos taludes sob certas condições, tá? Bom, do ponto de vista matemático, para a gente representar isso, tá? Como um deslizamento de terra ocorre, né? Eu falei ali alguns motivos qualitativos para vocês, tá? Mas, basicamente, existe uma definição interessante, né, e que também ajuda bastante a ser conceituado e demonstrado os cálculos e métodos que vão definir isso, que é a superfície de ruptura, tá? O que se entende, então, sobre esse fenômeno de superfície de ruptura? Bom, vamos imaginar aqui uma situação, tá? Onde eu tinha um talude natural, acompanhando aqui na tela, e nesse talude natural eu vou ter esse maciço representado com essa rachura em azul e com essa linha tracejada que deslizou, tá? A gente pode imaginar que, mais ou menos, a gente vai conseguir aproximar isso em um formato talvez circular. Não necessariamente precisa ser circular. Na verdade, se a gente for buscar na realidade, pode ser um formato muito diferente de algo matematicamente desenhável, né, geométrico, tá? Mas a gente pode aproximar dessa maneira. E o que acontece nessa superfície entre um maciço que deslizou, né, um maciço instável, e um maciço estável, tá? Eu vou ter uma ação de duas tensões opostas, tá? Ou duas forças, ou dois momentos, inclusive. Forças, vamos chamar de forças aqui para ficar um pouco mais simples, que tendem a instabilizar o meu talude, né? Ou seja, tendem, por efeito gravitacional, fazer essa movimentação, né? Então, de cima para baixo, né? Da direita para a esquerda aqui no meu sentido, e forças que vão agir contrárias, né? Uma força de reação nessa região, a região estável, tá?
nessa superfície. Então, ao longo dessa superfície, até onde a gente chama de superfície de ruptura crítica, ela é uma superfície onde, potencialmente, a gente precisa analisar, determinar onde ela fica também, para verificar a tendência ao deslizamento deste material. Tá? Material que pode ser solo, material que pode ser rocha. Existem ainda algumas outras definições e alguns outros tipos de rupturas que também podem ocorrer em maciços. Tá? Muito depende também da formação geológica e das condições pelas quais a gente vai estar analisando o nosso local. Tá? A gente vai se atentar muito ao fenômeno deslizamento, porém a gente pode encontrar muito na literatura, e dependendo do escopo onde a gente queira trabalhar essas análises, alguns outros fenômenos. Tá? Por exemplo, quedas, né, fragmentos de rochas que se desprendem de um maciço, tá, unicamente, e vão se deslocando até uma outra região no pé de um talude, por exemplo. Né, tombamentos, corridas, que são chamados flows. Né, o que são corridas? É um movimento de um fluido. Né, o solo aqui, não como um sólido, mas já como um fluido, como algo viscoso. Né, a gente já viu alguns acontecimentos disso, muito atrelados a barragens, né, quando o solo ele perde um pouco das suas propriedades de resistência ao cisalhamento e ele acaba se comportando como um fluido, tá? E ele acaba deslizando, ele acaba correndo. Bom, pensando em deslizamento, a gente sempre tem que se atentar a essas seções transversais que eu estou constantemente trazendo nesses slides, tá? Essas seções transversais são os elementos pelos quais a gente realiza análises, e nessas análises a gente consegue determinar matematicamente a tendência ao deslizamento e também uma possível intervenção que irá corrigir essa tendência e evitar que ela ocorra. Tá? Esse é um caso de falha translacional. Tá? O que é uma falha translacional? Ela depende muito, basicamente, do perfil geológico. Tá? Por quê? Pensa no seguinte, ó. Aqui em cima eu tenho um extrato de solo muito, vamos dizer assim, frágil, muito pouco competente. Tá? E abaixo disso eu tenho um extrato muito competente, vamos dizer que um material rochoso. Evidentemente, se houver uma situação de falha aqui, é uma falha do tipo translacional, onde ela tende a fazer esse movimento, né? Um movimento de cima para baixo. Né? Ela tende a deslizar sobre esse extrato competente. Né? Não necessariamente precisa ser uma rocha, mas acontece muitas vezes que é. Tá? Outras situações onde a gente chama de um deslizamento do tipo rotacional. Tá? O que é um deslizamento rotacional? É um deslizamento que não ocorre numa situação, às vezes, tão simples como o deslizamento translacional, né? Ou seja, uma camada muito resistente abaixo de uma camada pouco resistente. Tá? Ele é um tipo de deslizamento que tende a rotacionar, tende a ter um momento, né? Uma tendência a uma ruptura de todo esse maciço, achurado aqui com uma cor mais escura, ao longo desse talude. Tá? O talude aqui que eu estou trazendo são taludes que são um pouco simples. Né? A gente tem uma inclinação aqui bem conceituada, tá? Bem definida, sem muitos diferenças topográficas, mas entendo que na prática profissional muitas vezes vocês vão ter situações geométricas muito mais complexas do que o que é apresentado nesses slides. Tá? E é por isso que é importante a gente conceituar alguns tipos de deslizamentos para a gente entender o que está acontecendo no fenômeno real e prever isso também do ponto de vista matemático. Tá? A gente também pode conceituar alguns deslizamentos dependendo do posicionamento onde eles estão dentro do talude. Por que isso é importante? Porque muitos taludes eles são tão grandes e possuem tantas inclinações que, às vezes, você pode ter, por exemplo, dentro de um mesmo sistema, uma falha um pouco mais, vamos dizer assim, globalizada, até um pouco mais externa, e, ao mesmo tempo, uma falha um pouco mais localizada dentro do talude, né, como um deslizamento no pé ou um deslizamento também dentro do talude, né, contido dentro dessa inclinação. Tá?
E, claro, se a gente for pensar de um ponto de vista um pouco mais complexo ainda, a gente pode ter um tipo de situação onde a gente tem um deslizamento rotacional e um deslizamento translacional, né? Ou seja, ele tende a ser rotacional ao longo do corpo do talude, mas quando ele encontra um extrato rígido, ele acaba se comportando como uma falha composta, porque tem uma região translacional. Tá? Bom, a gente viu aqui alguns sistemas, né, algumas formas de como as superfícies de ruptura podem se comportar, né? Entenda que isso aqui facilita muito o processo de entendimento e conceituação matemática, inclusive. Porém, a gente precisa entender quais são os principais fatores agravantes que contribuem para essas falhas. Tá? Bom, vamos lá. Ação da água. A ação da água talvez seja um dos principais motivos pelos quais taludes rompem. Né? Não vou falar que são a maior parte, mas que é muito atrelado à ruptura de taludes. Tá? Por que isso ocorre? Bom, primeiramente, a chuva tende a saturar esses solos. Tá? Dependendo do solo, ele pode reter essa água por um tempo. Né? Isso é uma característica de solos coesivos. Tá? Tendendo a acumular essa água e a não deixar que ela volte ao meio ambiente, por exemplo, né? Ou seja, ela fique dentro do solo, ela tende a amolecer esses solos. Ou seja, tende a fazer com que os solos percam a sua resistência, tá? Porque eles vão amolecer, tá? Vamos dizer assim no ponto, nesse entendimento. Existe também um outro fenômeno muito interessante, né, que acontece principalmente em solos também coesivos, né, que é o fenômeno de fendas de tração. Tá? Fendas de tração são alvo ali de estudo, principalmente quando se avalia empuxo sobre estruturas, né? Mas são essas fendas que acabam ocorrendo dentro de solos com características coesivas. Tá? O que são essas fendas? São aberturas, são fissuras que se abrem na superfície do terreno e que facilitam, elas servem como um canal para a água de precipitação. E servindo como um canal, ela vai abastecer todo o talude com o peso adicional da água. Tá? Então, pensa no seguinte, eu vou voltar aqui um slide. Tá? Pensa que a chuva ela vai precipitar por aqui e tudo isso aqui é uma superfície de potencial ruptura. Se eu acabar acumulando com esse nível freático aqui, eu vou saturar, ou seja, eu vou acrescentar o peso e a tendência ao deslizamento nessa superfície instável. Tá? Bom, carregamentos externos. Né? Carregamento externo, eu já falei um pouquinho ali sobre a questão da urbanização, tá? Mas, do ponto de vista de cálculo, inclusive, o carregamento ele tende a se acrescentar ao peso gravitacional. Né? Aqui eu já fiz até uma alusão ao que é muito utilizado em cálculos e em softwares. Né? Essa aqui é uma situação onde a gente pode ver no software, eu vou mostrar o software um pouco mais para frente, onde a gente tem um talude, tá? Esse talude ele localmente está sendo contido por um mudo de gravidade, pode ser um gabião, pode ser um mudo de flexão, diversos modelos, tá? E acima desse sistema a gente possui uma sobrecarga, tá? Um carregamento distribuído. O carregamento distribuído, principalmente quando localizado na crista, ele tende a instabilizar o nosso sistema, porque ele vai causar pesos em uma região que tende a instabilizar. Ele está num ponto estratégico da nossa superfície de ruptura, né, que é basicamente esse ponto aqui em cima. Tá? Opa, pulei um pouquinho. Bom, outro fator importante que a gente também não pode deixar de comentar é o comportamento do solo e a sua respectiva estratificação. Tá? O que é o comportamento do solo? É o comportamento que ele vai ter de acordo com determinadas situações. Tá? É muito visto em mecânica do solo, nessas disciplinas, conceitos como solos colapsíveis, tá? Solos expansivos, liquefação do solo. Tá? O que significa esses termos, por exemplo? São situações onde a alteração do volume do solo vai ocasionar, e muitas vezes ocasiona, a tendência ao deslizamento. Né? O deslizamento é um movimento. Se eu acabo alterando o volume dele por ocasião de ser um solo colapsível ou expansivo, né, dependendo da situação, eu acabo fazendo com que esse tipo de situação de deslizamento ocorra, eu favoreça essa situação.
Tá? E também as camadas do solo são muito importantes para a gente entender isso, né? Lembra ali quando eu falei sobre o comportamento de falhas translacionais, onde eu tinha na parte superior do terreno um solo que tende a ser menos competente que um solo de fundação, né? A gente determina isso fazendo sondagem do terreno, né? Sondando ele. Tá? Por procedimentos que talvez sejam do conhecimento de muitas pessoas. Sondagem do tipo SPT, sondagem do tipo CPT e muitas outras sondagens que tendem a recolher e retirar tanto parâmetros de resistência do terreno, do solo de fundação, por exemplo, como também do perfil geológico, né? Esse exemplo aqui é um exemplo de uma seção, tá? Onde nessa seção transversal, que se tem geralmente conhecimento através da topografia, a gente possui 2 pontos em específico, e isso aqui é uma previsão de como é o terreno nesse meio termo, né? A bem da verdade, a gente tem muita pouca informação sobre o solo em muitos casos, né? Às vezes, existem muitas poucas sondagens que são realizadas em um dado projeto, em um dado terreno, para uma área muito extensa, uma área muito grande, e um problema que acaba sendo de uma extensão muito maior do que a que comporta o número de sondagens máximo que a gente possui. Tá? Nesse sentido, a gente tem um número muito grande de variáveis que tendem a instabilizar, que tendem a ocasionar rupturas em maciços, tá? Rupturas em taludes. E nessas variáveis, a gente precisa organizar todas elas de tal maneira que a gente consiga corresponder matematicamente, de tal maneira que os números nos mostrem qual é o valor necessário, né? Qual é o valor, qual que é a medida pela qual a gente consegue determinar se um talude é instável, se ele vai precisar de algum tipo de obra de contenção, qual é a obra de contenção necessária, tá? E até mesmo para atender às normas. Do ponto de vista matemático, né, que eu vou estar conceituando basicamente o que é chamado de equilíbrio limite, tá? Métodos de equilíbrio limite, são feitas algumas considerações, que são considerações muito importantes de serem utilizadas mesmo e pensadas quando a gente faz uma aplicação em um software onde as coisas parecem que são um pouco mais automáticas. Tá? Qual é a primeira conceituação, e que, de certo modo, eu trouxe para vocês em alguns slides, que é feita sobre esse método de cálculo que eu vou trazer em específico. Tá? A consideração do problema bidimensional em 2D. Então, aqui ao longo dos slides sobre superfícies que eu trouxe, né, eu vim trazendo seções transversais. O que são seções transversais? Se a gente pensar aqui nesse... Vamos pegar esse MDT, tá? Esse modelo digital do terreno. Esse modelo digital do terreno nada mais é do que uma representação tridimensional, tá, de um terreno envolvendo a sua topografia e os seus ensaios de campo, né? A partir de um modelo tridimensional, você pode retirar, por exemplo, seções transversais, como é sabido, tá? E nesse campo, nesse ramo do estudo, são muito utilizadas seções transversais que variam por metro. Tá? Então, se convenciona que esse estudo é feito por metro. Né? Por que esse conceito é importante? Porque a gente trata de uma maneira do ponto de vista bidimensional, isso facilita do ponto de vista matemático, e, ao mesmo tempo, a gente consegue fazer uma consideração que pode ser válida para algumas situações específicas do modelo tridimensional. Tá? Depois, algumas outras considerações matemáticas que vão envolver o problema como um equilíbrio de forças. Tá? E, de momento, é claro, a massa deslizante do nosso talude como um corpo rígido, e aqui, nesse método em específico, as deformações do sistema elas não vão ser consideradas. Bom, nesse sentido, qual que é o valor que a gente precisa alcançar e qual que é o valor que determina se um talude é estável, instável ou não estável? Tá? Basicamente, a tarefa do engenheiro ou da engenheira que é responsável por avaliar esses tipos de taludes, de encostas, é determinado o que é chamado um fator de segurança. Tá? O que é um fator de segurança? Fator de segurança nada mais é do que uma relação, e essa relação ela é uma relação entre a tendência à resistência do solo em relação, né, dividido pela a tensão, por exemplo, desenvolvida, né, ou seja, a tendência a se instabilizar no seu terreno, né, ou seja, é a tendência de uma força que tende a
resistir aos movimentos de instabilização em relação às forças que tendem a instabilizar esse talude, tá? Dessa relação nasce um valor chamado fator de segurança. E aí a gente consegue pensar algumas coisas muito simples sobre isso, né? Primeiramente, se as forças, né, se a resistência ao cisalhamento do solo, né, for superior à tensão de cisalhamento que se desenvolve para ocorrer a ruptura, né, esse TD, ou seja, se TF for maior do que TD, vamos pegar aqui, é um tal, né, vamos chamar de T, ou seja, isso aqui vai ser um FS maior do que 1, então eu tenho um talude estável. Ou seja, as tendências que tendem a resistir no meu talude são superiores às tendências que tendem a fazer eles deslizar. Tá? Ou seja, essas forças que tendem ao deslizamento. Se, numa situação de equilíbrio limite, o que significa de equilíbrio limite? Né? Eu estou analisando o meu sistema na iminência da ruptura. Se na iminência da ruptura esses dois valores se igualarem, ou seja, o fator de segurança for igual a 1, eu vou ter uma situação de ruptura. Né? Do contrário, numa situação onde a tendência ao deslizamento é maior do que a tendência de resistência, eu não vou ter um significado físico, porque eu já vou ter um talude rompido. Né? Então, o conceito de fator de segurança é um conceito muito importante. Né? Um conceito que, na verdade, é aplicado em normas mundiais que trabalham esse tipo de estudo, né? Embora existam algumas evoluções ali de algumas constituições e normas, e que acabam também sendo aplicadas nas normas brasileiras. Tá? Da onde que a gente tira, por exemplo, essa questão de resistência ao cisalhamento? Né? O que é uma resistência ao cisalhamento? A resistência ao cisalhamento na interface entre a superfície. Tá? Resistência ao cisalhamento foi já pontuado e também em outros diversos modelos constitutivos que a gente chama, mas também muito utilizado pelo modelo de Mohr-Coulomb. Tá? Mohr-Coulomb, na verdade, ele coloca uma equação, e nessa equação a gente possui duas variáveis muito importantes que costumeiramente são chamadas como parâmetros de resistência do solo ou parâmetros do solo, tá? Que no caso é coesão e o ângulo φ, né, que é o ângulo de atrito interno, e no caso aqui, efetivo do solo. Tá? Isso aqui pensando numa situação de tensões efetivas, né, remontando ali ao que a gente tem de conhecimento de mecânicas dos solos, conceituando o que Terzaghi nos já apresentou, né, sobre tensões no estado total e tensões no estado efetivo. Tá? Além disso, também, o fator de segurança, isso acontece em muitos modelos de cálculo, ele pode ser definido através de um sistema de forças ou um sistema de momentos. Né? Então, é possível também determinar esse fator não só como uma relação de tensões, mas como uma relação de forças ou de momentos, tá? Atendendo a um equilíbrio de forças no nosso sistema, mas também atendendo ao equilíbrio, a tendência aos momentos. Bom, o fator de segurança ele tem que ser maior do que 1. A gente já viu isso, para que taludes sejam estáveis. Tá? Porém, qual valor é o valor correto? Vamos dizer, qual que é o valor pelo qual a literatura se baseia, as normas se baseiam e se norteiam? Tá? Geralmente, na literatura mundial, né, e quando a gente pode ver isso em diversos livros, diversos estudos, o valor de 1,5 é um valor muito utilizado rotineiramente. Né? Ele não é um valor fixo, que se diga de passagem. Dependendo da interpretação e do seu projeto, você vai ter um tipo de fator de segurança necessário que precisa ser alcançado, e esse fator de segurança vai depender das condições pelas quais você terá que enfrentar. Tá? Como exemplo, eu trouxe aqui o exemplo da NBR, tá? A NBR 11682, que trata sobre a estabilidade de encostas. Tá? Eu gosto muito do critério deles, porque exemplifica muito essa questão sobre como os taludes devem se comportar e por que fatores de segurança diferentes. Tá? Por exemplo, a NBR ela traz alguns critérios. Né? Não sei se vai ficar muito visível aqui, mas a gente tem aqui níveis de segurança que tendem a levar em consideração vidas humanas, vidas animais, presença de vegetação, impacto ambiental no local, e dependendo dessa ponderação de níveis, tá, de alto, médio a baixo, a gente vai chegar a uma tabela final que nos vai orientar se o nível de segurança vai nos requerer um fator de 1,5, um fator um pouco menor do que 1,5, como 1,3, 1,2 ou algo do tipo.
Tá? Por que esses fatores mudam? Muito por conta do local onde a gente vai construir, por exemplo. Tá? Se eu estiver num lugar pouco habitável, com uma região onde, se houver, por exemplo, um deslizamento de terra pouco impacto ao local, não tem por que eu adotar um fator de segurança muito alto para estabilizar num talude, que às vezes é um talude construtivo. Né? E, ao mesmo tempo, se eu estiver num lugar onde é muito perigoso ocorrer o deslizamento de terra, é necessário, de fato, um fator de segurança que assegure isso. Tá? E a literatura internacional chegou ao fator de 1,5 como um bom valor. Tá? Mas, claro, existem muitos outros onde a gente pode trabalhar esses fatores. Acabei pulando alguns slides, mas a gente já vai chegar na parte que eu gostaria de chegar com vocês, que é conceituar alguns cálculos, tá? E algumas metodologias. Né? Como se conceituou primeiramente e como se trabalha também de maneira profissional, atualmente no Brasil e no mundo, inclusive, muito por simplicidade, também pelas rotinas, né? Pelo fato de ser já muito verificado a questão dos taludes. Tá? Como é que a gente calcula o fator de segurança, não do ponto de vista de calcular uma divisão, mas sim de calcular num exemplo prático? Tá? Existem métodos de cálculo para isso. Nesse workshop, a gente vai trazer um método que se baseia em equilíbrio limite, tá? Mas saiba que existem muitas outras maneiras de se interpretar esse tipo de problema, tá? Que vão sendo refinados conforme a computação e a matemática vai elaborando alguns modelos interessantes para esse estudo, que são métodos probabilísticos ou mesmo método de elementos finitos. Tá? Um tipo muito interessante de se conceituar aqui talude sobre uma situação de equilíbrio limite é o caso que se chama de talude infinito. Tá? O que é um talude infinito? Bom, um talude infinito nada mais é do que um sistema muito específico, tá? Muito específico mesmo, onde a gente vai ter daqui um maciço, tá? Um corpo rígido deslizando, né? Um problema onde basicamente a gente tem um plano inclinado e um corpo rígido sob efeito de deslizamento ao longo desse corpo. Tá? Quando se fala sobre talude infinito, não quer dizer que ele é infinito, né? Ele tem uma distância de 500 quilômetros. Na verdade, existem estudos que trazem relações, por exemplo, entre uma largura e uma altura do seu talude, que vai te informar se aquele talude em específico é um talude infinito ou não. Tá? Não vai ser muito escopo desse workshop, porque a gente vai mostrar algumas maneiras mais refinadas, mas ele traz algumas informações relevantes para a gente. Né? Por exemplo, se a gente resolver esse equilíbrio de esforços aqui, de forças, tá? E jogar essas informações desse equilíbrio aqui no conceito de fator de segurança, tá? Equilibrando forças, a gente vai chegar, né, isso aqui pode ser verificável, né, tem muito na literatura, inclusive, a gente vai chegar numa formulação final. Tá? E nessa formulação final, basicamente, a gente entende que a gente vai precisar, primeiro, dos parâmetros de resistência do solo, né, coesão, atrito do solo, inclinação do talude beta, tá? E a altura desse talude, e também informações geométricas, mas que isso torna muito fácil a determinação de um fator de segurança. Tá? Então, o talude infinito é muito simples de ser resolvido. Você pega a fórmula, você tem aqui o sistema onde você vai aplicar essa situação, e aí você consegue resolver facilmente o fator e responder ali o que seria uma norma. Tá? Porém, ele é um tipo de situação não muito corriqueira nas situações de taludes. Por exemplo, ele não atende a situações onde o seu solo é estratificado. Tá? Ou seja, se eu tiver 2 estratos de solo, claro, dentro desse sistema, né, não aqui embaixo, dentro desse sistema, né, do corpo rígido, eu não vou conseguir atender. Tá? Ele é muito utilizado, inclusive, em situações onde ele alcança o que é chamado de altura crítica. Tá? O H, que eu chamei ali de HS, mas também pode ser HC, dependendo do livro onde você for consultar. Tá? O conceito de altura crítica ele vai impor o seguinte, ó, quando você alcança a altura crítica, é quando você alcança o fator de segurança igual a 1. Ou seja, é meio que um limite de altura onde o talude infinito pode ser aplicado. Valores diferentes de alturas críticas não são atendidos por esse tipo de situação. Tá? E aí que nasce algumas outras situações onde são conceituados como taludes finitos. Tá? Os taludes finitos eles já são mais generalizados. Eles são taludes que vão possuir uma inclinação qualquer, tá?
eles vão possuir, inclusive, um modelo de ruptura bem diferente do sistema de taludes finitos, que era um bloco simplesmente deslizando sobre um plano, né? E vão corresponder a diversos tipos e formatos de superfícies em potencial, pela qual a gente pode verificar e consegue até mesmo trabalhar sobre uma questão de estratificação do perfil geológico e outras questões, como, por exemplo, o nível d'água. Tá? Dentre os métodos de equilíbrio limite para taludes finitos, muito se fala, né, e, na verdade, ele é um dos principais métodos, é o método de Felênios, também conhecido como método ordinário das fatias, é o método das fatias. Tá? O que o método de Felênios e também outros métodos que vão se basear nesse método propõe para uma situação de equilíbrio limite. Tá? Ele propõe o seguinte, bom, primeiramente, você vai ter aqui uma superfície de ruptura que você vai definir tá? Então, partindo de uma superfície de ruptura aqui nessa linha em azul, você vai fazer fatias, né, blocos, né, vai fatiar esse talude de tal maneira que essas fatias vão gerar aqui um sistema de forças, tá? Nesse sistema de forças, você vai equilibrar cada fatia, levando em consideração aqui a resistência que ela possui, e nesse equilíbrio de fatias, criando um somatório de tendências ao deslizamento e também a tendência a resistir ao deslizamento, seja do ponto de vista de equilíbrio de momentos ou equilíbrio de forças, você vai chegar a uma situação de um fator de segurança. Tá? Que nada mais é do que a conceituação do fator de segurança que eu mostrei anteriormente, porém, de um ponto de vista um pouco mais abrangente. Na verdade, muito abrangente, inclusive, em estudos de taludes. Tá? Uma vez que esse tipo de método, por exemplo, permite que a gente estratifique o terreno. Tá? Ou seja, que a gente divida essas fatias não só em uma fatia de um solo único, mas em uma fatia multi-estratificada. Tá? O método de Felênios ele também apresenta uma formulação que é relativamente simples de ser calculada, tá? Que é um tipo de formulação onde a gente basicamente vai ter aqui um somatório de cada fatia, tá? E se a gente organizar isso numa tabela, numa planilha, a gente consegue resolver, né, calculando os valores para cada fatia. Tá? Porém, além do método de Felênios, esse conceito foi evoluindo. Felênios, para solucionar o que ele trouxe ali naquela equação, ele teve que fazer considerações que, vamos dizer assim, empobreceram o sistema, né, o sistema matemático que ele propôs. Tá? O método de Felênios, embora tenha sido o primeiro e é muito utilizado para realizar demonstrações, inclusive, ele é um tipo de método onde os fatores de segurança tendem a ser muito conservadores. Tá? Ou seja, geralmente tendem ao superdimensionamento de estruturas de contenção, por exemplo. Né? A gente está falando de um método mais conservador e tende a superdimensionar soluções que tendem a conter, por exemplo, um maciço em deslizamento. Tá? E por isso que houveram, e inclusive existem muitos outros cálculos, que aprimoraram e refinaram esse estudo de fatias, e nesse aprimoramento trouxe o que a gente chama de métodos de cálculo. Né? Por exemplo, um método muito utilizado de Bishop, né, que aí é muito chamado de Bishop simplificado. Tá? O método de Bishop ele traz resultados bem interessantes. Né? A gente pode ver isso na prática de cálculo mesmo, quem já teve esse tipo de hábito de calcular já deve ter percebido isso. Mas ele traz um problema quando a gente vai resolver isso do ponto de vista manual, mesmo planilhando. Tá? Esse problema aqui, ó, o fator de segurança, quando você resolve o sistema proposto por Bishop, ele aparece nos dois lados da equação. Tá? Então, necessariamente, ele é um tipo de solução onde você precisa necessariamente de um processo iterativo, né? Geralmente muito feito por métodos computacionais, né? Muitas vezes planilhados ou com chutes, onde você vai testando o fator de segurança até convergir um resultado. Tá? Aqui eu não vou trazer muito detalhado cada demonstração do método, mas a gente tem muitos outros. Né? Na verdade, essa lista é muito extensa. Tá? Ela deve ter aí mais de 10 métodos possíveis para equilíbrios limites. O método de Jambu é muito importante, e o método de Morstein-Price, que é um método, esse trecho ainda foi retirado do artigo deles, no caso, tá? Onde ele é um tipo de método mais abrangente possível, tá? Onde ele consegue fazer mais considerações do que Bishop e o Jambu conseguiram demonstrar. Tá? Por que eu mostro diversos métodos assim e deixo um pouco no ar essas coisas um pouco jogadas no ar? Tá? Porque
a comparação entre métodos é importante. É importante a gente saber que existem diversas maneiras de se calcular essa tendência ao deslizamento e que cada autor propôs com considerações ou não. Tá? Por quê? Porque, no final, a gente pode encontrar um fator de segurança que não atenda a um fator de segurança de norma. Um fator de segurança, por exemplo, menor do que 1,5. E aí que nascem os métodos de estabilização, muitas vezes corriqueiros e conhecidos de muitos. Né? Por exemplo, retaludamentos. Tá? O que são retaludamentos? São cortes no terreno, onde você tende a atenuar essa diagonal, né, esse talude único, em diversas bermas, tá? Esses novos taludes, onde cada talude encontra uma solução de equilíbrio, mas que, ao mesmo tempo, o talude como um todo se equilibra. Ou seja, você tira um pouco de massa desses sistemas, principalmente na região superior, de tal maneira que você encontra, de uma maneira construtiva muito simples, para estabilizar um maciço. Mas nem toda situação pode ocasionar um retaludamento. Né? Por exemplo, você pode ter situações onde o espaço ele não pode ser tão grande a ponto de você conseguir fazer esse tipo de obra. Né? E aí que nascem coisas como, por exemplo, muros. Tá? Muros de gravidade, né, que tendem a auxiliar na estabilização do terreno. Esse caso aqui é um muro de gravidade. Esse aqui é um exemplo esquemático dele em um software de cálculo. Tá? Muro de gabião, muro de alvenaria estrutural, muro de flexão. Tá? Diversos formatos, diversas tecnologias que envolvem a tomada de decisão para esses muros, né, que são bem específicas, na verdade, e podem levar um workshop só sobre isso, podem ser utilizados para estabilizar esses maciços. Tá? Outras soluções bem interessantes também são soluções de cortinas. Né? Soluções que, por exemplo, envolvem o que a gente chama de contenções flexíveis, tá? Por exemplo, uma cortina de estaca, ou também tirantes, né, ancoragens do tipo ativo, ancoragem do tipo passivo. Tá? Aqui são alguns exemplos de cortinas. Né? Ali eu trouxe um exemplo de cortina de estacas, aqui é um exemplo de parede diafragma. Né? Nesse caso aqui ela está atirantada, tá? São esses elementos aqui que tendem a gerar forças que vão equilibrar as nossas fatias. Tá? Então, após o momento de a gente definir um fator de segurança, né, eu vou tentar ser um pouco mais exemplificativo, dar um pouco mais de exemplo nessa parte. A gente ainda pode definir situações onde a gente consiga forçar esse fator de segurança a ser aceitável pela norma, propondo um modelo de contenção adequado, né, que vai levar muito em conta a região, o local, o porte da obra. Tá? Uma situação aqui bem interessante com o solo grampeado, né, eu acabei mostrando ele ali nos primeiros slides, tá? Uma solução também onde a gente utiliza um modelo de ancoragem, ele também é muito chamado de ancoragem passiva. Tá? Para tornar isso um pouco mais simplificado, né, a gente vai mostrar um pouquinho do cálculo para vocês entenderem, né, caso seja o primeiro contato, ou mesmo uma comparação para quem queira analisar um software de fato para implementar esse software. Tá? Um pouco do cálculo para vocês visualizarem mesmo o que é equilibrar fatias e um talude sob uma situação de deslizamento. Né? Então, aqui eu tenho uma situação bem corriqueira. Tá? Eu tenho aqui um talude. Tá? Esse talude aqui ele tem essa inclinação de 1 para 1,5. Ele tem uma altura de 10 metros e um carregamento de topo. Tá? Esse carregamento de topo pode ser um estacionamento em cima dele, uma rodovia, pode ser uma edificação. Tá? E nesse talude, inclusive, eu tenho um nível freático que varia dessa maneira. Tá? Por simplicidade, foi adotado somente um solo aqui no perfil geológico, mas a gente consegue fazer esse exemplo com solo muito estratificado, com uma estratificação um pouco mais complexa. Tá? Ali eu deixei aqui no canto esquerdo, no caso da tela onde eu vejo, os parâmetros de cálculo que vão ser necessários, tá? Ou seja, os parâmetros de solo que a gente precisa reunir para realizar esse tipo de situação, tá? Que basicamente se remete ao peso específico do material que compõe o corpo do talude, né? Então, em quilômetro por metro cúbico, por exemplo, tá? Um peso específico do tipo saturado, ou seja, numa região abaixo do nível freático, um ângulo de atrito interno efetivo do solo e uma coesão em kPa. Bom, como funciona, então, a aplicação de fato do método? Tá? Vou mostrar o método de Felenius. Ele é um método bem simples de ser aplicado, na verdade, inclusive manualmente, né? E é por isso que eu escolhi adotar ele. Depois a gente avança um pouco mais nos métodos computacionais. Né? Basicamente é o seguinte, provavelmente em um programa CAD, você vai ter uma situação
onde você vai ter que inferir aqui, tá? É realmente um chute, vamos dizer assim, se fosse manualmente, uma superfície de ruptura em potencial. Então, vamos dizer que essa superfície aqui em específico é a superfície de ruptura que a gente vai trabalhar, e que essa superfície em laranja, a gente vai fatiar ela em fatias que vão ter ali 1 metro de comprimento cada. Tá? Se a gente pegar aqui o exemplo da fatia 13, a gente vai ter uma região, aqui 15, 14 e 13, nessa fatia aqui mais especificadamente, uma região onde ela vai estar sob efeito, não sob efeito d'água, né, e sob efeito do nível freático, ou seja, ela está abaixo do nível d'água. Tá? Então, a gente consegue separar essa fatia em 2 parcelas, uma área A, seca, né, vamos dizer, uma área B. Calcular a área disso, calculando a área dessa fatia, que a gente consegue facilmente também em programas CAD, multiplica-se pelo respectivo peso, né, peso específico natural ou peso específico saturado, dependendo da posição onde ela vai estar aqui em relação ao nível d'água, tá? E somar um peso total. Ou seja, minha fatia tem um peso. Tá? Cada fatia aqui vai ter um peso pelo qual eu vou querer fazer um equilíbrio de momentos. Tá? Desse equilíbrio de momentos, eu vou analisar momentos que tendem a instabilizar o maciço e momentos que tendem a estabilizar o maciço. Bom, também em programas CAD, né, a gente pode buscar, por exemplo, a inclinação da fatia. Por que a inclinação da fatia é importante? Porque quando a gente faz esse corte aqui da fatia em relação a uma superfície de ruptura, essas forças de contato aqui vão ter uma tangente aqui nessa fatia, né, desse tipo aqui mais ou menos. Né? Isso aqui, na verdade, é um arco. Né? Às vezes, arco é muito difícil de ser calculado. Então, a gente pode simplesmente mensurar aqui o seu comprimento. A gente pode simplesmente adotar que isso aqui é uma reta, né, e adotar essa inclinação para a gente conseguir ter aqui um parâmetro geométrico bem definido. Tá? Então, a gente pode pegar aqui a inclinação dela, a altura do nível freático. Tá? Por consequência, ela vai ter aqui uma altura reduzida, né, uma vez que eu vou ter aqui uma inclinação que eu vou remover dessa altura total em relação à superfície de ruptura. E aí eu consigo calcular qual que é a poropressão. O que seria a poropressão? A pressão que a água ocasiona na fatia, tá? Dentro desse talude. E aí, nesse exemplo em específico, essa aqui não é a única maneira de calcular o método de Felenius. Tá? Esse aqui tem muitos passo a passo, na verdade. A gente consegue calcular, a partir dessa poropressão, forças horizontais, tá? Por ocasião da ação da água, nas fatias, né? Vamos pegar aqui na fatia 13, por exemplo, porque ela vai ter forças horizontais, porque vão ser nos 2 lados dela, esquerda e direita, com diferentes níveis. Tá? E aí, com essas forças horizontais, a gente vai ter uma força resultante em quilômetro por metro. Dito isso, a gente tem forças. Tá? Essas forças resultantes são dessas ordens, então a gente tem o peso, a gente tem uma componente tangencial, a gente tem uma componente normal. E todas essas componentes de forças em relação a um ponto O, por exemplo, geram momentos. Né? Eu tenho momentos e braços de momentos. Certos momentos vão atuar com a tendência a deslizar, tá? A fazer esse movimento aqui, por exemplo, né? Horário no caso, e outras forças vão tender, né, nesse sistema de equações, a tender a estabilizar, na verdade, o talude, um sentido anti-horário. Né? Então, a gente vai ter esse conjunto de forças, né, que basicamente a gente pode entender aqui como um cálculo de momentos. Né? Na verdade, é só um braço da força em relação vezes a força. Né? Então, é bem simples de ser calculado isso. Tá? E, no final, a gente vai ter aqui uma grande tabela, onde, para cada fatia, a gente vai calcular aqui os momentos que tendem a estabilizar e os momentos que tendem a estabilizar. Tá? Aqui é só o caso, por exemplo, da fatia 13, onde a gente retirou aqui áreas, pesos por fatias e sobrecargas, para, no fim, chegar, né, nos momentos que tendem a deslizar, né, e os momentos que tendem a resistir. Tá? Fazendo essa tabela aqui, né, que a gente pode organizar num Excel, a gente pode fazer manualmente preenchendo ela, a gente vai chegar na fórmula final do fator de segurança. Momentos que tendem a estabilizar, resistentes, momentos que tendem a instabilizar, né, momentos de deslizamento. Retirando essa relação, fator de segurança. Tá? Então, de uma maneira um pouco corrida, né? Claro que o cálculo manual, às vezes o planilhado pode nos elucidar um pouco melhor como isso funciona, a gente consegue conceituar que dentro de várias fatias que a gente tira de um talude, a gente consegue analisar qual que é a tendência dela a deslizar, somente por ação gravitacional, tá? Sem ação de componentes adicionais ou algo do tipo. Tá?
Bom, problema sobre esse tipo de aplicação manual, tá? Por que eu falei lá no começo que atualmente eu vou dar uma introdução à utilização computacional, porque os cálculos manuais e planilhados eles não são muito utilizados? Porque o problema, quando a gente traz para a realidade, ele é muito mais complexo, inclusive, do que a gente determinar um sistema de momentos de fatias por pesos, né? Já dá um pouco de trabalho calcular, mas a gente calcula. Porém, existem outros fatores que são mais importantes, inclusive, de serem avaliados, quanto o próprio fator de segurança. Por exemplo, lá no começo, eu adotei uma superfície de ruptura potencial que foi um chute, tá? O que me garante que essa superfície de ruptura é, de fato, a superfície de ruptura potencial, né? Bom, eu calculei aqui um fator de segurança de 1,42, né? Vamos arredondar para 1,42, ele é menor que o da norma. Porém, e se eu encontrasse nesse sistema, por exemplo, vamos supor que uma superfície B, diferente de A, né? o C, inclusive, uma superfície de ruptura que fosse menor, tá? Que oferecesse um fator de segurança menor para o meu talude. Tá? E aí eu pergunto para vocês, quais dessas seriam nesse sistema? A resposta ela não é dada sem o cálculo. Tá? Pode ter talude onde a situação A tem o menor fator de segurança, a situação B tem o menor, a situação C, a situação D, a situação E, F, G, H. Tá? Ou seja, o problema superfície de ruptura potencial ele é um problema muito complexo. Tá? Na verdade, é um tipo de problema onde a gente analisa o talude sob diversos cálculos. Tá? Mesmo manualmente, a gente elege ali uma grelha de situações, de pontos de centro de circunferências, onde a gente tem que calcular esse processo de várias tabelas, né? E rodar várias vezes o cálculo múltiplas vezes. Tá? E não é só isso. Né? Vamos pensar numa situação mais real ainda. Por exemplo, eu tenho esse terreno, tá? Nesse modelo digital do terreno, e nesse exemplo, eu tenho aqui uma topografia muito ampla, e o número de sondagens aqui, que embora seja grande, tá? Sondagens do solo, um número de sondagens que ele não abrange muito bem aqui esse entorno. Tá? Isso aqui também foi feito via computacional, pelo software estratigrafia do Geo5, mas para vocês entenderem um pouco da complexidade do tema. Eu falei que o perfil geológico ele acaba influenciando no comportamento do terreno. Né? Então, se eu pegar aqui cada sondagem, tá? E vendo aqui cada sondagem, nenhuma delas praticamente corresponde à outra. Ou seja, eu tenho um perfil do solo muito estratificado num terreno, eu tenho um segundo problema, que é o seguinte: para qual situação de perfil do solo o meu talude vai apresentar o menor fator de segurança? Ou para qual situação da combinação desses perfis eu vou ter o menor fator de segurança? Ou seja, se eu pegar esse combo, né, de topografia e perfis e colocar tudo isso em um modelo, né, em um terreno que representa a realidade, qual desses perfis vão ser mais representativos e quais deles vão me dar o menor fator de segurança? Principalmente quando eu crio uma extrapolação entre esses pontos de sondagem, tá? Perdão. E nessa extrapolação, eu acabo criando seções transversais, inclusive que por motivos de topografia, eles são diferentes. Tá? Então, tem talude que tem uma angulação maior, tem talude que ele vai ter uma angulação menor, tem talude que a estratificação do terreno para um solo vai evidenciar que um tipo de solo ele possui mais solo do que outro. Né? Então, por exemplo, se a gente pegar esse solo em cinza aqui, ele praticamente não aparece na seção 1, mas ele aparece bastante na seção 3. Né? Ou seja, eu tenho uma diversidade, condições de contorno na realidade que são tão complexas quanto, às vezes, calcular isso manualmente ou por planilhas. Né? E isso é tão importante quanto também calcular o fator de segurança. Né? É por isso que, quando a gente fala de empresas profissionais, consultorias, órgãos responsáveis ali pelo estudo de taludes, encostas e temas que envolvem o deslizamento desses maciços, né, de solo ou de rocha, eles tendem a utilizar softwares. Tá? Por quê? A situação é tão complexa, a gente exige um número tão grande de cálculos, que se eu for realizar, vamos pegar, por exemplo, ali, eu tenho 3 seções
E nessas 3 sessões eu vou realizar 4 superfícies, né? Então, eu vou ter 12 situações diferentes, né, no mínimo. Para 12 situações diferentes de cálculo, eu preciso resolver qual que é o menor fator de segurança. Se eu for fazer isso manualmente, o tempo que se gasta é muito alto, né? E, na verdade, 12 cálculos é pouco para esse tipo de situação. Tá? Na verdade, se roda muito mais. Né? Quem já viu software disso, roda de 500 a 1.500 cálculos. Né? Isso só em equilíbrio de limite, que é um método simples. Se a gente for pegar método de elementos finitos, a coisa fica muito maior. Né? Um gasto computacional muito maior. Para uma situação onde a gente tem situações de contorno muito mais complexas do que as que nos fazem forçar a utilizar algum tipo de ferramenta que automatize isso. Tá? Nesse caso em específico, eu vou trazer um software chamado GEL5. Tá? GEL5 ou GEL5, também aqui chamado no Brasil. Ele é um software europeu, na verdade, utilizado em mais de 200 países. Tá? Esse software, na verdade, ele possui um módulo em específico do campo de aplicação dele, que é chamado de estabilidade de taludes, né? Claro, para o cálculo de estabilidade de taludes. Porém, existem muitas outras aplicações que vão envolver cálculos de estruturas ou geração de modelos em específico que vão trabalhar em cima dele. Tá? É claro que eu não vou trazer os 30 programas do software do GEL5, né? Senão a gente vai ficar aqui no mínimo um mês trabalhando só GEL5. Tá? Existem alguns pontos positivos sobre a utilização desse software em específico. Ele é um software muito intuitivo, ele é um software traduzido para o português, ele é um software que se adapta às normas, ou seja, ele é um software que, do ponto de vista profissional, ele atende muito bem. A gente tem muitos consultores em São Paulo, Minas Gerais, ao longo do Brasil, Rio de Janeiro, também bastante representado aqui pelo software, que acaba atendendo muito bem às práticas profissionais. Tá? E é por isso também o motivo da escolha dele. Aqui são alguns exemplos de projetos, tá, que envolveram, em pouco ou muito a situação de deslizamento, né, em algumas situações um pouco mais especiais, como, por exemplo, linhas de metrô, tá, estacas aqui para construções residenciais, escavações muito profundas, né, onde a gente tem situações de escavações a prumo, né, todas elas são, mas também são situações corriqueiras. Né? Claro que o software não se restringe a isso, né? Barragens, aterros, todo tipo de situação onde a gente possui um talude, ele é uma situação onde pode ser aplicado esse tipo de solução. Tá? Aqui eu vou mostrar para vocês como vocês vão operar um tipo de programa desse. Tá? Eu vou mostrar ele aqui em slides, porque o software ele é tão simples que dá para eu tirar alguns prints em slide e mostrar para vocês como funciona. Depois vocês pegam o software escaneando esse QR Code aqui e façam um teste vocês mesmos, vendo a gravação desse slide, ou quem estiver online já pode fazer isso. Tá? Basicamente, o que a gente possui aqui, né, dentro de uma interface de software. Tá? Ele vai ter uma interface central de desenho, onde a gente vai representar a seção transversal, no item 1. No item 2, ele vai ter um menu de configuração de arquivo, coisas que todo software tem, salvar, abrir, importar, né, fazer coisas que softwares necessitam para essa aplicação. Tá? No item 3, ele vai ter uma faixa de opções de cálculo. Na verdade, isso aqui é o core do software. Né? Aqui é o grande sistema onde a gente vai conseguir colocar condições de contorno dentro de um sistema para calcular de fato e verificar no fator de segurança. Né? Que tipo de consideração de contorno? O que a gente já espera do que a gente viu nos métodos, por exemplo, uma definição geométrica da interface, mas também definições de solos, definição de ancoragens, definições, por exemplo, de estacas dentro do sistema, né? Ou seja, definições que não só vão me dar a tendência ao deslizamento desse maciço, mas também a tendência a estabilizar e quais são as alternativas que eu posso utilizar para a estabilização. Que é tão importante quanto a gente fazer um estudo do tipo assim, esse talude desliza. A gente precisa também, às vezes, apresentar uma solução. Tá? Bom, qual é a primeira etapa que você utiliza em um programa? Primeiramente, você configura ele para a norma. Tá? A configuração para a norma nacional é muito simples. Você vem no item configurações, você dá um input do valor da norma. Né? A gente viu como a gente pode tirar um valor de norma ali na segunda 11682, tá? Por exemplo, e colocar, por exemplo, um valor de 1.5, 1.4 e por aí vai. Tá? Bom, a próxima parte se refere a gente importar, ou pelo menos utilizar a interface do software para desenhar e representar o nosso talude. Tá? Por que eu falo muitas vezes importar e por que aqui eu trouxe um exemplo de importação?
Porque a importação ela é muito interessante quando a gente tem situações onde o talude é tão complexo de ser desenhado manualmente que a gente não consegue realizar isso de uma maneira fácil, né? Por exemplo, você tira uma seção transversal de um software como o Civil 3D, de uma topografia muito extensa e muito acidentada, você desenhar essa topografia aqui novamente na mão é um pouco complexo, tá? Porém, quando você importa de um mecanismo que importa um arquivo do CAD, né? Fica muito mais simples, por mais que isso aqui seja um exemplo bem figurativo, né? Na verdade, é o mesmo exemplo que a gente fez do cálculo manual, tá? Importado, a gente vai ter aqui uma definição das interfaces da seção do talude, e a próxima etapa também é, no caso aqui, importar o nível d'água, tá? Ele também permite importar o nível freático, né? Então, importado o nível d'água, provavelmente, eu deixei esse slide aqui para quem quisesse replicar isso no software, né? Ver que tem esse item, né? Clique em sim aqui, ele vai avançar o item. E no próximo item, a gente vai definir uma coisa que é muito importante. E aqui dentro do software, a gente consegue entender muito bem a importância desses tais parâmetros de solo, tá? Os parâmetros de solo foram comentados, eu mostrei um pouco deles ali no modelo de Marcoulomb, no método de Felenius, no Bishop e tudo mais. Porém, isso aqui evidencia bastante o nosso problema, tá? Um parâmetro de solo definido de uma maneira, vamos dizer assim, com valores relativamente altos, vão sempre tender a fatores de segurança altos. Por quê? Eu estou definindo uma resistência do solo muito alta, tá? Ou seja, estou definindo, por exemplo, uma coesão muito grande, um atrito interno muito grande, né? Se a gente faz estudos dentro de programas assim e começa a variar esses valores aqui, a gente percebe um valor simbólico, uma mudança simbólica nos fatores de segurança. Tá? Então, isso aqui é uma definição muito importante. E ele tem algumas coisas interessantes, como uma biblioteca interna, onde ele consegue te guiar, né, te dar alguns valores geralmente utilizados para alguns solos em específicos, né? Então, isso aqui é bem bacana. Então, a gente definiu o solo, tá? Basicamente é um input de dados de algo que a gente já buscou ali da literatura, e ele atribui nesse corpo desse maciço. Tá? Lembrando do exemplo que a gente fez ali do cálculo manual, existia uma sobrecarga, tá, no topo desse talude. A sobrecarga ela pode ser adicionada de diversas maneiras, né? Nesse painelzinho, na verdade, a gente consegue navegar por diversas situações de contorno e situações específicas onde eu posso carregar um talude. Pode ser uma carga distribuída, pode ser uma carga pontual, pode ser um nível freático acima do terreno, né? Por exemplo, se tem uma barragem, aqui você tem um corpo d'água, né, onde esse corpo d'água aqui vai ter um volume, um peso, e nesse peso você vai estar aplicando, por exemplo, a jusante do talude, né? Então, você tem diversas situações de contorno que facilitam isso visualmente, tá? Bom, próxima definição de cálculo dentro de um programa, né? O programa tudo é muito simples e muito visual, né? Uma definição do tipo do nível freático, tá? Embora eu não trouxe aqui muitos detalhes sobre a questão de nível freático, não é só a questão do peso saturado do solo, da altura e das pós-pressões, a altura do nível freático e das pós-pressões que vão envolver nesse sistema, um fator de possível preocupação, né? Na verdade, a gente está excluindo aqui um problema chamado de fluxo ou percolação, né? Ou seja, a água percolando em movimento dentro desse corpo, tá? O que dentro de um software a gente consegue trazer também, né? Mas que acabei não sendo escopo do cálculo manual. E aí, por fim, a gente faz uma coisa muito simples. A gente fala assim, ó, software, eu quero que para essa superfície você calcule para mim aqui no botão analisar o fator de segurança. Aí você clica no item analisar e ele calcula o fator, tá? Então, ele deu o fator para a gente, que deu um fator de 1,43, né? Se a gente voltar no slide, deu 1,42, alguma coisa, né? É claro que fazendo manualmente pode dar alguma diferença de cálculo computacional, né? Porque tem que ser um pouco mais preciso, tá? Bom, até que eu não mostrei muita coisa diferente, né? Eu mostrei o mesmo cálculo sendo feito dentro de um software, a gente viu uma interface mais bacana, ela é mais bonita, né? Qual que é a diferença de fato, então, e por que isso aqui é muito utilizado, tá? Porque ele tem uma coisa chamada busca de superfície de ruptura otimizada. Talvez aqui seria um vídeo, não sei se ele vai rodar, tá? Eu acho que não está rodando aparentemente, deve ter sido algum problema no slide, tá? Eu vou explicar para vocês o que é uma superfície de ruptura, uma busca de superfície de ruptura otimizada. A superfície de ruptura otimizada é o seguinte: é um algoritmo
onde o software vai ter uma série de cálculos inteligentes, né, dentro desse algoritmo, e nessa série de cálculos ele vai analisar tanto superfície de ruptura em potencial, que ele vai tender a encontrar uma superfície de ruptura em específico. E essa superfície de ruptura em específico é a superfície cujo o fator de segurança tem o menor valor dentro de um conjunto, né? Sendo um pouco mais exemplificativo, a gente tem aqui um fator inicial de 1,43 e eu pedi para o software otimizar. E ele me voltou com valor de 1,41. Parece pouco simbólico esse tipo de alteração. Nossa, né, uma alteração muito pouco, né? Porém, a gente está falando aqui de uma situação onde previamente eu sabia que a superfície mais ou menos ia dar numa situação dessa, então eu já preparei aqui o cálculo manual dessa maneira, tá? Na prática, você não sabe. Você não fez um cálculo manual para depois eu usar o software. Não. Você vai chutar uma superfície e vai deixar ele rodar alguma coisa, tá? Ou seja, esse tipo de procura é muito importante. Para deixar isso um pouco mais claro, o que ele fez? Essa tabela reflete aqui, basicamente, um resumo do relatório de cálculo dele. Cada linha dessa tabela aqui, apresentada pelo software, foi uma superfície que ele calculou. Tá? E a gente pode ver aqui, ao final dela, que ela sempre está dando um valor de 1,41. Tá? O que é esse valor de 1,41? Ele está convergindo, no algoritmo dele, na superfície de ruptura com o menor fator de segurança. Ou seja, ele fez o seguinte: ele calculou, no caso, 790 superfícies nesse sistema. Nessas 790 superfícies, ele convergiu no valor de 1,41. Então, aqui eu tenho um bom grau de certeza que nessas condições de contorno, com uma sobrecarga de 20 km por metro quadrado, com uma dada inclinação do talude por uma dada altura, com todas as condições aqui, eu tenho uma boa certeza que se eu realizar 790 cálculos, ele vai me dar um fator de segurança de 1,41. Tá? Podia ser uma alteração, isso acontece, tá? Do valor 2 para o valor 1,02. Né? Ou seja, esse tipo de situação é muito importante para a gente encontrar qual que é a pior situação e encontrar um cálculo correto de tendência à superfície de deslizamento, ou seja, de ruptura. Tá? E não só isso. Lembra que eu falei uma situação ali na parte dos métodos, que Felenius era um método de cálculo mais conservador? Tá? Se eu calcular aqui, se eu realizar um cálculo para Felenius, Bishop e Morstein Price, que é o método mais rigoroso, eu vou encontrar 3 valores de fator de segurança diferentes, tá? 1,40, 1,52 e 1,51. Então, teoricamente, para Felenius, né, de acordo com esse método aqui, o fator de segurança não atenderia à norma. Mas se eu pego um método mais robusto, né, um método que tende a calcular com mais variáveis, né, com mais considerações, eu vou encontrar um fator de segurança que atende ao que, por exemplo, a norma pede, né? Que é claro que é um exemplo figurativo, né? Mas para a gente ver a importância de a gente utilizar um método com muitas considerações, um método de cálculo que consiga corresponder à realidade o máximo possível, tá? Então, por fim, a gente chega a uma situação final, onde a gente consegue claramente ver umas diferenças importantes entre um cálculo computadorizado, né, e que explica, muitas vezes, o porquê que muitas empresas de consultoria, que muitas empresas, muitas vezes que trabalham com construções, né, mineração e tudo mais envolvido aí de geotecnia e obras de terra, procuram, primeiro, por essas ferramentas profissionais, segundo, por profissionais que são capacitados a utilizar esse tipo de ferramenta, e terceiro, em capacitar seus colaboradores, de fato, a trabalhar com isso. Tá? Isso aqui sempre leva a cálculos mais racionais, sempre leva a situações onde você aumenta a produtividade, claro, né? Aumenta ali o número diminui o tempo pelo qual você vai entregar esse tipo de relatório final e, ao mesmo tempo, aumenta o nível de segurança pelo qual você realiza um tipo de cálculo que é tão sensível e tão importante como a gente viu no final, dado pelas perdas de vidas, pelas perdas ambientais que deslizamentos de terra podem ocorrer. Tá? Pessoal, eu agradeço. Tá? Uma boa noite a todos. Vou deixar um momento agora para dúvidas do pessoal da internet, dúvidas do pessoal que está aqui. Eu agradeço de verdade o tempo de vocês. Eu espero que eu tenha sido produtivo, tenha conseguido acrescentar pouco ou muito
ao longo desse pouco tempo que a gente ficou aqui, tá? Se vocês escanearem o QR Code aqui, eu estou vendo que alguns estão escaneando, vocês vão ter todo o conteúdo dessa apresentação para ver de uma maneira mais sucinta, vão poder baixar o software. Por favor, testem o programa, vejam a apresentação passo a passo, dominem esse tipo de ferramenta, porque se você não ingressou no mercado e você quer ingressar, por exemplo, nesse tipo de situação, né, de estudo de geotecnia, dominar uma ferramenta é essencial. Tá? Então, aqui eu deixei manuais, eu deixei a apresentação, eu deixei o link do programa, vocês vão lá, baixam, né? E também tem alguns contatos, caso vocês tenham algumas dúvidas mais pontuais, certo? Nesse sentido, eu vou deixar agora para o pessoal do CREA, o pessoal aqui do auditório, repassar as dúvidas, né, e ficar à disposição. Tudo bem? A gente tem uma pergunta aqui do pessoal do YouTube, tá? É a Camila Bittencourt. Ela pergunta: o método de Felênios considera como parâmetro a quantidade de precipitação que pode atingir o talude? Porque o peso da fatia vai mudar muito dependendo dos milímetros da chuva. Certo. Desculpa, eu acabei esquecendo o nome da... É Camila Bittencourt. Olá, Camila, boa noite, tudo bem? Camila, sim, né, se eu entendi bem sua pergunta, você está comentando sobre a precipitação, né, e se o método de Felênios acaba considerando isso no seu cálculo. Tá? Na verdade, de uma maneira um pouco, vamos dizer assim, indireta. Né? Como eu mostrei ali nos slides anteriores, a gente viu que a gente pode considerar o nível freático dentro de um maciço. Tá? Esse nível freático dentro de um maciço é o que, de fato, considera a ação, por exemplo, de uma precipitação dentro de um maciço de solo. O método de Felênios, sim, ele considera o nível freático dentro de um maciço, né? E assim como muitos outros. Né? Então, é sim possível calcular esse tipo de situação com o método de Felênios, porém, você vai ter alguns outros desafios, que estimar o nível d'água dentro da superfície de ruptura, né? Estimar onde esse nível d'água estará dentro do maciço, uma vez que dentro da fatia esse é um valor importante. Né? Se a gente lembrar lá do cálculo manual, teve uma área seca, né, e uma área molhada, né, uma área saturada. Tá? Então, eu acho que, de certo modo, sim, né? Mas você vai ter alguns desafios nesse meio tempo, né, desse meio tempo de cálculo. Mais alguma dúvida? Pessoal aqui presencial, o YouTube... Tem mais uma do YouTube aqui também, é do Gabriel Muniz Melo. Ele começa agradecendo ao CREA, né, pelo conteúdo e ele diz que o programa parece ser muito fácil de ser utilizado. Aí ele pergunta: os cálculos dele são confiáveis? Dá para conferir os cálculos que ele realiza? Essa pergunta ela é bem interessante, né? Talvez o Gabriel já esteja até mesmo no ramo profissional. Muitos profissionais perguntam isso. Tá? Por mais que eu tenha mostrado aqui exemplo de obras, por mais que eu tenha mostrado aqui exemplos que fazem uma verificação do manual para o teórico, o problema é tão complexo que muitos profissionais eles acabam tendo um pouco de segurança, né, quando vem uma ferramenta principalmente nova para eles. Tá? Gabriel, todo o material sobre o software ele é disponibilizado dentro do próprio software, né, então vai ter uma abinha lá de help, de ajuda. Né, você consegue acessar a metodologia em si. Então, você vê o método de cálculo, você vai ver lá as considerações que o software leva, inclusive matemáticas. Tá? E, além de tudo isso, existe muito material, né, inclusive o material do QR Code, que, primeiro, exemplifica, mostrando exemplos do tipo assim, vamos fazer o cálculo manual, vamos fazer o cálculo digital, né, computadorizado, mas também, além de tudo isso, existem muitas pessoas, existem muitos exemplos que são feitos tanto no ramo profissional quanto academicamente. Né? Então, o GEO 5, isso, inclusive no Brasil, tá, tem muito estudo sobre o programa, em trabalhos de conclusão, dissertações também, né, muitos estudos que vão trazer esse tipo de utilização dentro do software que verificam a utilização dele. Tá? E, para isso, é só baixar o QR Code e utilizar. Né? Eu não vou falar nada aqui do tipo, acredite em mim. Né? Vai lá e veja. Tá? Tem muito material que exemplifica e mostra esse conteúdo teórico que o programa abrange. Tá? Pessoal, tem mais alguma dúvida? Então, Giovanni, pode perguntar. aqui. Olha lá, pergunta. Armando, tudo bem? Olá, Armando, tudo bem? Sobre o carregamento de sismo, como que o software analisa essa parte? Que input de informação que você tem que colocar no software? Desculpa, eu não entendi o carregamento de... Sismo.
Sismo, essa é uma pergunta bem interessante, tá? Eu acabei não trabalhando um pouco aqui a situação sísmica, porque no Brasil a gente não é muito frequente, né? Não é muito frequente, porém é um assunto relevante, tá? O software ele é europeu, né? Então, lá isso é um assunto frequente, trabalhado pelo Eurocódigo e por muitas metodologias que não só são trabalhadas na Europa, tá? Dentro do software, eu não sei se eu vou conseguir trazer aqui em algum slide do print, mas ele vai ter um item aqui chamado justamente sismo, tá? Esse sismo ele vai considerar basicamente dois valorizinhos que dentro da teoria mesmo de carregamentos por ação sísmica, né, ações dinâmicas, ele vai te permitir trabalhar, né, que são o tal dos Ks, né, o KH e o KV. Né? Então, o que vocês vão ter basicamente? Vocês vão ter aqui no item de configurações, eu vou tentar voltar um pouquinho para tentar exemplificar isso, porque eu não estou com o software aqui. Né? Mas vamos lá. Aqui no item de configurações, você consegue vir aqui nesses métodos de análise e você consegue entender aqui quais métodos você quer que o programa rode. Tá? Então, você configura isso, né? Vai ter alguns métodos específicos que vão trabalhar sismo melhor, e depois disso, a gente avança lá no item sismo em específico, e a gente consegue dar o input desses fatores de aceleração sísmica, né, para ações horizontais e ações verticais. Tá? Dando o input do KH e do KV, ele vai conseguir lançar essas forças dentro das fatias e analisar a consideração do sismo, né, via método de equilíbrio limite, é claro. Um pouco adicional, eu não trouxe aqui, né, o software também possui, via método de elementos finitos, uma análise que é só voltada para a análise sísmica, né, via média de elementos finitos. Então, ele possui um rigor de elementos finitos mesmo para trabalhar só essa parte de análise sísmica. Né. Ele tem um módulo em específico chamado análise sísmica via média de elementos finitos. Tá? A pergunta é ótima, é uma pergunta bem interessante, né, mas, infelizmente, não vou conseguir mostrar, né, porque eu não estou com o software, mas, basicamente, o input ele fica aqui dentro. Tá? E ele é bem tratado porque... como o software europeu, como eu falei, é uma situação muito corriqueira. Né? Então, eles trabalham isso no Eurocódigo e tudo mais. Tá? Espero que tenha ajudado, Armando. Obrigado. Meu nome é Eduardo. A parte que eu não entendi muito bem é como que funciona esse processo iterativo para gerar essa superfície de ruptura do programa. Você define um ponto inicial e, a partir daí, ele vai definindo pontos adjacentes, é isso? Perfeito, Eduardo, né? Isso. Boa noite, Eduardo. Exatamente isso. Infelizmente, aconteceu, provavelmente movimentando arquivo, né, mandando pessoal, o vídeo que mostra esse processo, ele não carregou, né? Aí ficou um slide estático ali. Mas o que acontece, tá? Basicamente, o software precisa que você dê realmente um chute inicial, tá? Por exemplo, essa superfície aqui. E nessa superfície, ele vai começar a calcular diversas superfícies possíveis. É bem legal de ver, inclusive, esse processo de otimização. Né? Ele começa a colocar um monte de superfície ali e ele vai bem rapidinho. E aí ele começa a calcular de 500 a 1.500, eu já vi aqui na minha prática, superfícies. Tá? E o critério dele é sempre o mesmo. Dado uma superfície inicial, ele vai fazer tantos cálculos até chegar a um ponto onde você vai encontrar algo, deixa eu ver se eu acho, assim, tá? Ou seja, uma convergência, né? Um número aqui interessante de superfícies que deram o mesmo valor e que corresponderam ao menor fator de segurança possível nesse sistema. Tá? Ficou clara aqui a resposta? Você entendeu? Sim. Só mais uma pergunta. Se for o método Morgenstern-Price, ele pode... A forma da superfície de ruptura não necessariamente é circular, mas no programa sempre vai ser circular que ele vai impor, é isso? Olha, essa pergunta é ótima, tá? Eu acabei trazendo algumas simplificações aqui dentro do software. O software ele está apto para trabalhar tanto superfícies circulares como não circulares, tá? Inclusive pelo método de Morgenstern-Price. Para não circulares, ele vai trazer alguns métodos específicos, né? Então você vai conseguir trabalhar com outros além do Morgenstern, mas você vai conseguir trabalhar com essas superfícies e o que ele tende a realizar é o seguinte. Dado que você, vamos dizer que você fez algo como se fosse um triângulo aqui, né, pegando um polígono com duas arestas, tá? Ele começa a rodar uma situação onde ele altera o número de arestas desse polígono e tenta encontrar o menor fator de segurança com base nisso. Tá? Então, é uma rotina que ele tem, sempre tentando convergir no menor fator de segurança. Então, sim, ele otimiza pelo método de Morgenstern-Price e também por métodos por superfícies não circulares. Tá? São situações que são possíveis de serem rodadas no programa e não são difíceis de serem feitas. Tá? O programa ele é bem intuitivo.
né? Espero que tenha resolvido sua questão. Ficou mais alguma coisa? Beleza. Muito obrigado, Eduardo. Uma boa noite. Pessoal, alguém mais quer interagir? Tem alguém aí no YouTube? Chegaram mais algumas perguntas aqui. A primeira do Hudson Fonseca. Quais ensaios geotécnicos podem ser realizados concomitante a esta análise? Show. Essa aqui é uma pergunta muito importante, tá? Rubens, se eu não me engano. Hudson, o prazer, Hudson. Boa noite, pessoal. Hudson, né? Eu sou muito ruim de nome, gente. Você está vendo que eu fico repetindo, né? Porque eu sou ruim. O que acontece sobre essas questões de parâmetros de solo, tá? Isso é muito discutido porque qual que é a prática no Brasil para a gente fazer sondagem do terreno? A gente faz sondagem do terreno com SPT, tá? E SPT basicamente nos dá, por exemplo, vou trazer aqui com um slide, tá? O sondagem SPT ele nos dá basicamente, deixa eu voltar aqui alguns slides para tentar ser um pouco mais explicativo do ponto de vista aqui de cálculo. Ó. A sondagem SPT ela nos dá um índice, né, um NSPT, e esse NSPT, geralmente, a gente não encontra nesses programas na hora de atribuir. Por quê? O método de cálculo se baseia no modelo de Mohr-Coulomb. E Mohr-Coulomb precisa de atrito interno e coesão. Tá? Então, se você tem um NSPT, muitas vezes você tem uma dificuldade em atribuir essa informação dessa resistência do solo em alguns softwares, né? O que geralmente é feito, tá? Além, claro, de ensaios mais específicos que vão obter esse tipo de parâmetro especificadamente. Na literatura técnica, quando eu falo literatura técnica, livros, são artigos, são estudos que só se baseiam nisso, eles fazem muitas correlações de valores do índice de NSPT com parâmetros de solo, né? Então, por exemplo, uma areia de São Paulo com N entre 15 e 20. Tá? Qual que é o valor do atrito interno que ela vai ter mais ou menos, né? Fazendo uma correlação? Sei lá, 32 graus. Tá? Então, muito é utilizado esse tipo de metodologia quando você tem uma dificuldade em trabalhar com um ensaio de sondagem que não te dá esse valor, tá? E você pretende encontrar ele para tentar trazer um pouco mais para a realidade a sua situação de cálculo, tá? Ou seja, trazer para os parâmetros de Mohr-Coulomb, por exemplo, a sua sondagem de NSPT. Tá? É claro que existem muitas outras sondagens que vão te dar esse tipo, ou ensaios, inclusive, que vão dar esses valores diretamente, né? Cisalhamento direto, triaxial, correlações por CPTU e muitos outros. Tá? Mas existem, esse tipo de metodologia é muito utilizada porque eu vejo os clientes utilizando isso, né? Os usuários do GEO5. Tá? Chegaram mais algumas, tem um tempinho ainda? Eu acho que a gente pode então, vamos prosseguir. Do Renato Souza. Só visualmente é possível saber se o talude está estável ou não? Visualmente olhando... essa pergunta me pegou um pouco. Visualmente olhando para ele em loco, visualmente a gente olhando para uma situação de uma característica de contorno numa seção transversal, eu confesso que não. Particularmente, eu não consigo dizer se um talude é estável de fato só olhando para ele, né? É claro que vão ter situações que são tão cômodas que talvez não tendem a instabilizar num talude, né? Eu tenho um talude que ele tem uma inclinação de 5 graus e uma altura pequena. Bom, aí eu consigo dizer que talvez ele não vai ter um problema desse tipo, tá? Porém, esse tipo de cálculo, inclusive, ele é muito visado justamente porque, visualmente, a gente não tem a impressão de que o talude tende a deslizar, né? Na verdade, uma prática, principalmente da engenharia civil, é muitas vezes a gente analisar estruturas do ponto de vista local, né? Então, a gente tem, por exemplo, um muro de flexão e a gente aplica o empuxo no muro, a gente calcula lá o momento fletor, esforço cortante, calcula as armaduras e fala, bom, o meu muro ele é estável, né? Eu vejo ali que ele está armado, né? Ele tem uma seção de concreto legal, então eu fiz um projeto aqui bacana, então eu verifiquei tudo, né? Só que, na verdade, o problema não está no muro, o problema pode estar na superfície global, né? Aí você roda um programa desse aqui, por exemplo, com o muro dentro, aí você vê que o fator de segurança deu 1,30. Aí você fala, opa, mas o meu muro podia conter, por que não contém? Porque o problema, na verdade, não está só no muro, né? Não está só no problema local, está no problema global. Tá? Então, é uma pergunta que depende, tá, a resposta, sendo sincero, e vai depender, claro, das configurações de contorno que você vai adotar, né, e do problema que você está encarando, tá? Sendo sincero, né, na minha humilde opinião. Certo, temos uma última aqui, que é do Neto. Ele pergunta, para quem quiser conhecer mais sobre o software, você recomenda algum curso pela GEO5?
Olha, essa pergunta ela é bem interessante, tá? É uma pergunta também do pessoal da aplicação profissional, né? O pessoal muitas vezes se interessa, ele vê que os cálculos são interessantes, o software funciona muito bem, e aí a próxima etapa para a implementação numa empresa ou numa situação de consultoria é como eu vou me capacitar para utilizar isso, né? Como eu vou me capacitar para defender, sei lá, uma dissertação utilizando o software, tá? O GEL 5 ele foi feito para ser aprendido de uma maneira muito rápida, tá? Então, sendo sincero, tá? Eu já ministrei muitos cursos, muitas capacitações para profissionais que quiseram dominar a ferramenta. Porém, eu sempre recomendo, antes mesmo de oferecer o serviço, que eles vejam os conteúdos que o próprio GEL 5, né, o próprio desenvolvedor e agente cria sobre o uso do programa, né? Não é à toa, por exemplo, que a gente deixa o QR Code para um usuário baixar, porque muitas vezes ele consegue ali, em algumas poucas etapas, ou vendo vídeos no YouTube, ou vendo manuais em PDF, utilizar de uma maneira tão autônoma e independente que ele dispensa treinamentos, tá? É claro que casos mais específicos vão exigir talvez um atendimento de quem já teve um pouco mais de experiência com um software em específico, tá? Mas esse tipo de programa é um programa muito intuitivo, tá? Então, assim, a resposta depende do quanto você quer dominar o software, mas, a princípio, ele é um tipo de software onde você consegue ter uma grande autonomia na utilização dele, tá? É isso, então. Agradecemos ao nosso palestrante pelo valoroso conteúdo apresentado hoje no workshop Análise de Estabilidade de Taludes e Encostas de Solo com o engenheiro Giovanni Di Stasi. E antes de encerrar, gente, eu gostaria de solicitar a todos os participantes, tanto presencial quanto quem está online, que participem da nossa pesquisa sobre iniciativas do CREA São Paulo Capacita. Queremos ouvir vocês. Para isso, basta apontar a sua câmera para o QR Code que vai aparecer na tela já. Apareceu aqui do lado já. Vocês também vão receber um e-mail, né, com o link para participar. E para o pessoal que nos acompanha online, o link já está nos comentários. O certificado de participação presencial pode ser retirado aqui na saída, tá? E agradecemos a todos e uma boa noite. Boa noite, pessoal. Obrigado.